Como fazer uma capa? Fazendo uma capa básica. Escolha o tecido. Ótimas opções incluem algodão, flanela, cetim e lã. Você precisará de um tecido para a parte principal, externa, da capa, e de um mais leve para o forro. Eles podem ter a mesma cor e estampa ou serem complementares. Você pode deixar um lado estampado e o outro liso. O algodão é leve o bastante para ser usado dos dois lados da capa. Descubra as medidas do pescoço e do comprimento. Meça ao redor da base do seu pescoço. Em seguida, meça do seu ombro até a altura desejada para a capa e anote as duas medidas. Para algo mais parecido com um capote, meça até os tornozelos ou até a metade da panturrilha. Para uma capa mais curta, meça até logo abaixo dos cotovelos. Use a medida do seu pescoço para encontrar o raio. Com uma coladora, divida a medida do pescoço por 2 e divida a resposta por π ou 3,14. Arredonde a medida até o próximo meio centímetro. Este é o seu raio. Dobre o tecido principal em 4 partes. Comece dobrando o tecido ao meio no sentido da largura. Dobre-o ao meio outra vez no mesmo sentido para formar um quadrado e gire o tecido de modo que o canto dobrado fique no canto superior esquerdo. Não dobre o tecido do forro ainda. Comece a desenhar a parte do pescoço do seu molde. Prenda um pedaço de barbante ao canto superior esquerdo do seu tecido. Onde estão as dobras? Amarre um giz de alfaiate ou uma caneta ao barbante, de modo que ele fique com o mesmo comprimento do raio do pescoço. Use o giz ou caneta como um compasso para desenhar um arco da borda superior do tecido até a borda do lado esquerdo. Termine o desenho do molde. Some a medida do raio à medida do comprimento desejada e aumente o barbante de acordo com essa nova medida. Desenhe um segundo arco para fazer a parte de baixo da capa. Corte o tecido acrescentado margens de segurança de 1,5 cm. Quando terminar, dobre o tecido do forro em quartos e coloque o tecido cortado em cima dele. Corte o forro usando o tecido exterior cortado como guia. Corte a frente da capa para abri-la. Desdobre as peças do exterior e do forro e empilhe-as. Dobre-as ao meio no sentido da largura para ficar com um semicírculo. Corte ao longo da borda esquerda dobrada. Deixe a outra como está. Isso vai criar a abertura da capa. Economize um passo e empilhe os tecidos juntos, com os lados certos para dentro. Empilhe e prenda o tecido usando alfinetes. Desdobre os semicírculos de tecido e coloque-os um sobre o outro, com os lados certos para dentro. Veja se todas as bordas estão alinhadas e comece a prendê-las com alfinetes. Coloque uma fita para fechar. Corte 2 pedaços de fita de 76,5 cm de comprimento. Tire os alfinetes dos 2 cantos superiores da capa. Nos 2 lados da abertura. Enfe as fitas na capa. Veja se as pontas estão alinhadas com as bordas da capa e coloque alfinetes nelas. As fitas devem ficar entre as 2 camadas de tecido. Dê um acabamento melhor às fitas selando as pontas com uma chama primeiro. Escolha uma fita larga que combine com sua capa. O ideal seria algo com largura em torno de 5 cm. Caso não queira um fecho de fita,
Ignore este passo. Costure a capa deixando uma margem de segurança de 1,5 cm. É preciso costurar ao longo da gola interna, da barra e das duas bordas retas. Deixe uma lacuna de 10 cm ao longo de uma das bordas retas para virar. Reforce a costura fazendo o retrocesso no começo e no final. Se tiver colocado um fecho de fita, cuidado para não costurar por cima das fitas. Corte entalhes e fendas nas curvas e prenda os cantos. Corte alguns entalhes na gola a cerca de 2,5 cm de distância um do outro. Corte ainda algumas fendas na curva inferior, separadas por cerca de 2,5 a 5 cm de distância. No final, una os cantos superior e inferior da abertura. Isso vai ajudar a fazer com que a capa se ajuste melhor no corpo. Tente cortar o mais perto possível da costura sem cortá-la. Vire a capa do avesso e passe-a com um ferro. Use algo pontudo, mas que não espete, como uma agulha de tricô, para ajudar a desdobrar os cantos. Enfe as bordas sem acabamento da lacuna usada para virar para dentro, até que se alinhem com o resto da capa. E prenda-as no lugar. Passe a capa. Feche a abertura com pontos. Você pode costurá-la à mão usando o ponto invisível. Também é possível pespontar toda a capa usando uma linha da mesma cor e deixando uma margem de segurança de 0,5 cm. Tire os alfinetes quando acabar. Coloque um fecho. Se ainda não tiver feito isso, você pode costurar um colchete, um pedaço de velcro ou até um fecho de alamares. Escolha aquele que melhor combinar com o estilo da sua capa. Se tiver colocado o fecho de fita, pule este passo, fazendo uma capa com capuz. Escolha e compre o tecido. Você vai precisar de pelo menos 1,4 metro de tecido. Algo aconchegante, como feltro de lã, velo ou flanela, seria o melhor. Mantenha o tecido dobrado como saiu do rolo. Se quiser uma capa mais longa, compre mais tecido, mas subtraia 61 centímetros para o capuz e as margens de segurança. Corte 56 centímetros da lateral do tecido. Meça 56 centímetros de uma das extremidades estreitas. Corte fora o retângulo de 56 centímetros de largura, que se tornará o capuz. Guarde esse pedaço para mais tarde. Corte a peça do capuz de modo que ela tenha 43 centímetros de altura. Pegue o retângulo de 56 centímetros que você acabou de cortar da peça principal e vire-o de modo que a borda dobrada fique voltada para você. Corte-o de modo que ele meça 45 centímetros de altura e 56 centímetros de largura. Veja se a borda de 56 centímetros está ao longo da dobra. Jogue fora o retalho que sobrou. Corte o corpo da capa. Se necessário, o retângulo grande que sobrou formará a parte principal da capa. Meça o tecido ao longo da borda dobrada. Se ele estiver grande demais para o seu gosto, corte-o até o comprimento correto. Lembre-se de acrescentar 5 centímetros para as margens de segurança. Faça a bainha nas bordas sem acabamento da capa. Desdobre a capa e vire-a de modo que os lados avessos fiquem voltados para você. Dobre uma das bordas longas em 1,5 cm e passe a dobra com o ferro. Dobre em mais 1,5 cm e passe outra vez.
Costure a bainha a 0,5 cm da dobra interna. Repita esse passo com as duas bordas laterais. Faça o retrocesso no começo e no final da costura para deixá-la mais forte. Desdobre o capuz e faça a bainha de uma das bordas longas. Desdobre o capuz primeiro. Depois vire-o de modo que o lado avesso fique voltado para você. Faça a bainha em uma das bordas de 90 cm da mesma maneira que fez com o corpo da capa. Deixe as outras 3 bordas como estão. A borda de 90 cm é aquela que mide a 45 cm quando dobrada. Lembre-se de fazer o retrocesso no começo e no final da costura. Dobre o capuz e costure uma das bordas estreitas. Dobre o capuz ao meio novamente, com o lado avesso para fora. A borda de 56 cm deverá estar novamente ao longo da dobra. E uma das bordas de 45 cm deverá estar embainhada. Costure a outra borda de 45 cm deixando uma margem de segurança de 1,5 cm. Lembre-se de fazer o retrocesso no começo e no final da costura. Se o tecido estiver desfiando muito, você precisará passar por cima dos pontos usando um ponto overlock ou zigue-zague. Costure 2 pontos para franzir a parte de cima da capa. Faça um ponto corrido ou alinhavo ao longo da borda superior sem acabamento da capa. O primeiro ponto precisa estar a 6,5 mm da borda sem acabamento. E o segundo, a 1,5 cm dela. Franza a parte de cima da capa até que ela caiba no capuz. Encontre as linhas da bobina de um lado da capa. Pegue as duas e comece a puxá-las. Continue franzindo o tecido até que ele tenha a mesma largura da base do capuz. Cerca de 51 cm. Amarre as linhas e corte o excesso fora. Você pode franzir o tecido dos dois lados da capa, mas puxe apenas as linhas que saíram da bobina. Quando terminar, ajuste o franzido para deixá-lo uniforme. Costure o capuz na capa. Alfinete as duas peças, com os lados certos em contato. Veja se a borda sem acabamento do capuz está alinhada com a borda franzida da capa. Costure as duas peças juntas deixando uma margem de segurança de 2,5 cm. Não deixe as bordas franzidas se dobrarem ou agruparem enquanto você costura. Lembre-se de fazer o retrocesso no começo e no final da costura. Se o tecido desfiar muito, você pode repassar a borda sem acabamento com um ponto overlock ou zigue-zague. Também é possível cobrir a costura com viés ou bainha mágica em vez disso. Coloque um fecho. É aqui que você pode usar a criatividade. É possível costurar um fecho de alamare simples na frente da capa ou 2 pedaços de fita. Se preferir amarrar a peça para fechá-la. Outra opção seria adicionar um cordão formando um laço de um lado da abertura e um botão grande do outro. Acrescente alguns detalhes. Se quiser, você pode considerar a capa pronta nesse momento ou adicionar alguns enfeites para deixá-la mais bonita. Seguem algumas ideias para inspirar. Coloque uma franja com miçangas ao longo da barra para uma inspiração cigana. Prenda apliques com o ferro para dar um toque especial. Costure um acabamento de pele falsa no capuz para deixá-lo quentinho. Faça um bordado nas bordas da capa para que ela fique mais chique.
Fazendo uma capa de super-herói para crianças. Escolha o tecido. Como você não vai costurar essa capa? É melhor usar um tecido que não desfie, como feltro ou flanela. Você vai precisar de cerca de 1 metro de tecido para isso. O mesmo método pode ser usado para se criar uma capa de adulto, mas as medidas precisarão ser maiores. Dobre o tecido ao meio no sentido do comprimento. Posicione o retângulo na vertical com uma das margens curtas apontando para você. Desenhe a borda lateral. Use giz de alfaiate ou uma caneta para fazer uma marca ao longo da borda inferior, a 28 centímetros da dobra. A distância depende de você. Quanto maior ela for, mais longa a capa. Faça outra marca ao longo da borda superior, a 14 centímetros da dobra. Ligue as marcas usando uma régua. Se quiser uma capa mais larga e tiver tecido suficiente, você pode fazer a marca inferior mais afastada da borda dobrada. Para um comprimento mais preciso, some 14 centímetros ao comprimento da capa. Essa medida vai incluir a gola. Use um prato ou uma tigela para traçar a gola. Encontre um prato ou tigela de 20,5 centímetros. Coloque-o ao longo do canto superior da capa dobrada. A borda lateral do prato ou tigela deve ficar a 10 centímetros da dobra. E a borda inferior do objeto deve ficar a 14 centímetros do topo do tecido. Trace a tigela ou prato usando giz de alfaiate ou uma caneta fantasma. Corte ao longo das linhas que você desenhou. Tente cortar dentro das linhas. Dessa maneira, elas não aparecerão na capa pronta. Você pode deixar a capa como está ou experimentar uma das variações abaixo para dar mais personalidade a ela. Arredonde os cantos superior e inferior da capa para deixá-la mais bonita. Faça uma borda recortada na barra da capa. Vai ficar ótimo se seu filho quiser ser o Batman. Corte entalhes e fendas na barra para fazer uma capa gasta, como se tivesse sido usada em batalha. Coloque alguns fechos de velcro. Compre quadrados de velcro ou corte os seus. Prenda-os aos 2 dedos superiores da capa usando cola quente ou cola para tecido. Um vai na parte de cima e o outro na de baixo. Você também pode usar velcro autoadesivo. Faça um aplique com o emblema do herói. Passe um pouco de entretela termocolante em um pedaço de tecido contrastante. Desenhe e recorte o emblema do super-herói e prenda-o na capa. Passe com o ferro e tire os alfinetes. Cada entretela termocolante será um pouco diferente. Portanto, siga as instruções da sua risca. Como alternativa, você pode recortar o emblema de um pedaço de feltro e colá-lo à capa usando cola quente ou cola para tecido. Fazendo uma capa de princesa para meninas. Escolha o tecido. Como você não vai costurar essa capa? É melhor usar um tecido que não desfie, como o feltro ou flanela. O jersey, a malha usada em camisetas e o tule também são ótimas escolhas. Estas medidas são para uma capa infantil. Você pode usar medidas maiores para fazer uma capa tamanho adulto. Corte o tecido para o comprimento correto. Meça do pescoço da sua filha até a altura desejada para a capa. Some de 5 a 7,5 centímetros a essa medida e corte o tecido de acordo com ela. A capa pode ter a largura que você quiser. Faça o revestimento.
Vire o tecido de modo que o lado avesso esteja voltado para você. Dobre a borda superior para baixo em 5 ou 7,5 centímetros para fazer o bolso. Prenda a borda inferior com cola para tecido ou bainha mágica. Não se recomenda cola quente nesse caso, pois ela não é flexível o bastante para se franzir. Se você souber costurar, pode costurar esse bolso a 0,5 cm da borda inferior. Corte um pedaço de fita apenas um pouco mais longo do que o bolso. Ela pode ter a mesma cor da capa ou ser contrastante. Algo entre 2,5 e 5 cm seria o mais adequado. Se quiser fazer um laço com a fita, corte-a para o dobro do tamanho do bolso. Você também pode usar um pedaço de cordão dourado ou prateado. Passe a fita pelo bolso. Prenda um alfinete de fralda a uma das pontas da fita e use-o para passar a fita pelo local. Amasse a capa para franzi-la. Deslize-a de modo a centralizá-la na fita. Em seguida, amasse a capa na fita para franzi-la. A capa deverá ficar com cerca de metade da largura anterior. Corte a fita para fazer o fecho. Reduza a fita para 7,5 cm de cada lado e sele as pontas usando um isqueiro para que elas não desfiem. Ignore este passo se for amarrar a fita em um laço. Coloque fechos de velcro na fita. Ponha uma metade do fecho de velcro na frente de uma das fitas e a outra metade na parte de trás da outra fita. O velcro autoadesivo é o melhor. Caso não o encontre, você pode colar o tipo comum usando cola quente ou cola para tecido. Cole alguns strass bonitos com cola quente na frente de uma das fitas para deixá-la mais chique. Se tiver deixado a fita longa, corte as pontas em ângulos e sele-as com um isqueiro. Caso tenha usado um cordão em vez de fita, dê um nó em cada ponta para evitar que ele se desfaça. Dê os toques finais. Você pode deixar a capa como está ou acrescentar alguns detalhes, como strass ou tinta. Use cores que combinem com a capa e lembre-se: menos é mais. Aqui estão algumas ideias para você começar. Faça desenhos usando cola para tecido ou cola colorida. Você pode desenhar à mão ou usar stencils. Use transfers térmicos para colocar desenhos na capa. Cole strass ao longo das bordas usando cola quente ou cola para tecido. Use entretela termocolante para colar apliques na capa. Cole um boá de penas na barra da capa usando cola quente.